Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico aqui em nossa congregação, Paróquia Cristo, de Duque de Caxias e Campos Elíseos, e a congregação Cristo para Todos de Campo Grande. Mais uma vez, hoje, dia 8 de abril, nós estamos, nesta quinta-feira, estudando um texto bíblico. E o texto que nós trazemos para o estudo é de João, capítulo 14, os versículos 1 a 14, mas nós queremos dar destaque ao tema Jesus é o caminho. Será que Jesus é o caminho em meio a outros caminhos? Faz diferença isso num contexto tão plural, religioso que nós vivemos? Bom, para pensarmos sobre isso, esse estudo preparado pela nossa igreja, que estaremos compartilhando nesta noite, nós contamos aí com a presença da família do nosso irmão Berto e Soraya, também do nosso estagiário Mailer. E para darmos início a esse momento, queremos invocar a presença do nosso Deus triuno nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Pai, nós te damos graças e louvor por este dia tão abençoado que nos deste, pelo presente da vida e neste tempo de Páscoa, relembrarmos as palavras do nosso Redentor, porque ele vive e ressuscitou dentre os mortos e está nos aguardando para o encontro derradeiro, onde nos apresentará a morada celeste com tudo que desde a fundação do mundo tem reservado a cada um de nós. Ajuda-nos ao longo desta noite, neste estudo, para que possamos aprender um pouco mais acerca de que és o verdadeiro caminho para a salvação e a vida eterna. É em teu nome, ó Cristo, que juntamente com o Pai e o Espírito Santo permaneces o único Deus para todo sempre. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, nós queremos cantar, né? E hoje aqui com o Mailer, junto conosco, esse rapaz simpático, queremos pegar o hino número 176, o cancioneiro Louvai ao Senhor. Se eu posso cantar essa canção. Cantar com o sorrisão aqui, ó. Posso cantar essa canção e até sorrir. Posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar, me faça refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que um sorriso de uma alma simples e sã. Eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar sobre e cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que um sorriso de uma alma simples e sã. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que um sorriso de uma alma simples e sã. Uma alma simples e sã. De uma alma simples e sã. Muito bem, seja bem-vindo. Aí temos mais um irmão conosco, o seu Antônio. Antônio Correia, né? Antônio Correia, né, seu Antônio? Antônio Costa. Antônio Costa, perdão, seu Antônio. Nós estamos, então, falando hoje sobre o texto de João, capítulo 14, os versículos 1 a 14. Nós temos aqui o nosso texto para seguirmos, né? Ele está aqui projetado para nós também.
Vamos fazer a leitura deste texto e, na sequência, também alguns comentários, reflexões. Vou querer hoje muito da participação de vocês. Nós não estamos ao vivo na internet, então a interação é muito importante e necessária. Vamos ler o texto, então, né? Diz aí para nós: Jesus, o caminho para o Pai. Esse texto está na Nova Tradução, na linguagem de hoje, assim que nós faremos a leitura. Nos primeiros versículos aí de 1 a 6. Jesus disse: não fiquem aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou, aquele Tomé, né, o Tomé que está envolvido aí na leitura dessa semana, o Tomé que é o cético do meio do grupo: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E continua o nosso texto. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí vem outro personagem, Filipe. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus então respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Todos já tinham lido esse texto? Todos conheciam essa história, essa declaração acerca da identidade de Cristo? Sim? Não? Sim, eu sim. Ah, tá. Sim. Então, esse texto, né, onde capítulo 14, Jesus está preparando ali os seus discípulos, está inserido nesse texto, nesse capítulo, as palavras de Jesus na preparação dos discípulos, no encaminhamento desses discípulos, né, no sentido de que o Espírito Santo possa acompanhá-los. Então, esse texto está engajado dentro dessa sequência de outras falas de Jesus que prepara, inclusive, a oração, chamada oração sacerdotal. Bom, o tema aqui, Jesus, está bem claro no início do texto, né? Jesus está preparando o coração dos seus discípulos para que eles não se sintam órfãos, uma vez que ele, seguindo para Jerusalém, né, seria morto, ressuscitaria, e ele, aqui o tema é da sua ascensão. Jesus já está falando sobre a ascensão, né, dessa subida ao Pai, desse retorno novamente aos céus. E com um propósito muito claro, né, ele não vai no sentido de abandonei, cumpri minha tarefa, agora, né, fiquem aí e o trabalho é de vocês. Não,
ele continua essa tarefa de alguém que está sempre preparando o caminho, sempre preparando a chegada, é como um anfitrião. Jesus é um anfitrião no sentido de que ele nos prepara através do seu sacrifício, morte e ressurreição, nos prepara para conhecermos o Pai eterno, para podermos nos achegar diante desse Deus Todo-Poderoso, podermos com confiança, né, dizer, tu és também o meu Pai. Né? E Jesus prepara para nós também a morada eterna, o retorno ao tempo, né, inicial de ter essa comunhão com o nosso Deus eterno. Está aqui essa proposta de Jesus. Né? Também há nesse texto a fala dessa comunhão entre Jesus e o Pai, entre Cristo e o Pai. Né? Embora ele ali no meio dos seus discípulos, caminhando, né, não transparecesse a sua glória, nós vamos ver isso apenas lá nos relatos de Mateus, sobre a transfiguração, também Marcos e Lucas, né, sobre a transfiguração, Jesus aqui está falando dessa relação de intimidade com Deus. Como podemos conhecer o Pai? Né? Muitas vezes as pessoas criam ideias acerca de Deus, acerca do caráter de Deus, da personalidade, e nessa busca, nessa caminhada do ser humano em direção a Deus, muitas vezes há confusões ou falta de conteúdo, né? E o ser humano acaba construindo Deus segundo o seu próprio caráter, porque não podemos conhecer Deus diretamente. Mas Jesus diz de um modo muito claro aqui que ele é a personificação deste Deus que vem ao nosso encontro, deste Deus que é o Emanuel, que caminha conosco. Então, ali na pessoa de Cristo, na maneira como lida com as pessoas, Jesus fala assim, esse é o Pai. Esse é o Deus Criador relacionando-se com a sua criatura. Se lá no Jardim do Éden o ser humano tinha essa comunhão com Deus, Deus caminhava com Adão e Eva no jardim, por causa do pecado, esse contato e essa comunhão ficou agora impedidos. Nós podemos ver isso nos relatos do Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, quando tenta se aproximar de Deus, e Deus fala, não, você não pode, você não vai suportar a minha glória. Não é compatível a minha santidade diante da tua pecaminosidade. Então Deus desenvolve um projeto, uma estratégia. Ele se torna um ser humano na pessoa de Jesus Cristo e Deus pode caminhar conosco. E nisso nós vemos o caráter de Deus, o cuidado de Deus, desse Deus que se humilha, desse Deus que se esvazia para que nós possamos ter comunhão, abraçá-lo, sermos acolhidos por ele. Desse Deus que se importa com todos, não apenas com aqueles que parecem limpos, lá no templo, a prática religiosa dos fariseus, dos líderes, religiosos do templo. Jesus e Deus é esse que se importa com o pecador, com aquele que está sujo, com aquele que está à margem. Quando ele narra a história do samaritano, o samaritano que vem ao encontro é uma figura do próprio Jesus. Esse Deus que vem e colhe a cada um de nós feridos, e ele nos sara das nossas dores. Bom, esses temas estão presentes neste texto, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Aqui do 7 ao 14, quanto do 1 ao 6. Muito bem. Vamos partir então para as questões que estarão sendo colocadas aqui para nós neste texto. Deixa eu só ajudar aqui um negócio. Pronto. Esse estudo ele foi preparado pelo pastor Reinaldo Littke, lá da paróquia de Porto Alegre. É um pastor da nossa igreja. E o pastor Reinaldo, então, fez esse estudo. E é um dos estudos que está no caderno do PEN, o Programa de Evangelização, e Mordomia de nossa igreja. Nós escolhemos então esse texto para falarmos esta noite. E ele começa com uma ligeira introdução. Não é politicamente correto em nossos dias dizermos que Jesus é o caminho. Coerente com o pensamento religioso de nossos dias seria dizer que Jesus é um caminho entre tantos outros.
Ele traz essa pergunta, né? Será que para andarmos politicamente correto, ou seja, em acordo com as demandas, né, da nossa sociedade, nosso contexto social, é mais correto ajustarmos o texto bíblico em afirmar, né? Jesus não é o caminho, mas Jesus seria um caminho, entre outros? Então ele começa com essa pergunta, né? Aí eu quero depois ouvir de vocês. Para a gente refletir logo aqui duas perguntas. A primeira, então. Será que é ofensivo afirmar a uma pessoa que não é cristã, a uma pessoa não cristã, que Jesus é o caminho? E a mais, como dizer a alguém que não crê em Jesus que Jesus é o caminho? Ou seja, primeiro, é ofensivo ou não? É pretensioso ou não afirmar, num contexto plural, Jesus é o caminho? E se é ofensivo, que maneiras, de que modo nós podemos afirmar o texto bíblico num contexto plural? Vocês gostariam de fazer algum comentário inicial? Uma reflexão? Vocês têm a palavra. Mailer, Beto, Antônio. Não, pastor, eu tenho para mim, meu modo de pensar, e assim eu falo para alguém, quando falamos de Jesus, que Jesus Cristo é o caminho, entendeu? Ele Sim, é o caminho. sim. E talvez pessoas de outras religiões podem achar que ele é um dos caminhos, mas eu, pela minha crença nele, eu digo e afirmo que ele é o caminho, é o único caminho. Isso aí, então. Como diz o apóstolo São Pedro, e nenhum outro há salvação. Ele é o caminho que leva até o Pai. Soraya quer falar, pastor. Era isso que eu ia falar, é o caminho para a salvação. Eu guardo assim na memória que o senhor falou que assim, pode ter outros caminhos que vai levar até Deus, porque todo mundo vai ser julgado, vai ter que estar na presença dele. Mas para a salvação é o único caminho. Isso. Então vocês estão. Hoje em dia tudo que se fala é errado, né? Se falar o certo está virando errado e o errado está querendo ser o certo. Então, o certo é o caminho, mas hoje em dia tudo que se fala vai para o lado do errado. Porque eu acho que não tem, assim, um caminho. Porque tem outros caminhos? Não tem, é o caminho. Jesus é o caminho. Para se perder, tem outros. Para se perder, tem outros. Pois é. Então, existem diversos caminhos. O texto em Provérbios a gente vai olhar mais à frente, né? Mas esse ponto que vocês estão me trazendo apesar de termos uma demanda, né, do politicamente correto, de que todo mundo tem que tratar de modo igual, né, e acolher talvez um discurso plural, ou como alguns vão falar, né, de uma religiosidade fluida que transita entre todas as propostas de religião, nós temos, ou vocês estão afirmando, que nós temos uma proposta que não é necessariamente nossa, como uma declaração, um conhecimento particular, mas que é a partir daquele, né, de Cristo Jesus. Ele mesmo afirma, ele é o caminho, né? Então, não é entre muitas propostas, mas ele é a única, ele afirma claramente, ele é a única proposta. E nós não estamos criando nada novo, senão, como cristãos, nós somos testemunhas da palavra de Cristo. E eu acho que assim, só para a gente poder avançar, dentro desse contexto plural, também esta afirmação precisa ser respeitada. Porque não é uma coisa que nós afirmamos enquanto uma intenção coletiva de exclusão, né? Mas a partir da definição de Cristo, de olharmos todos, né, para ele como o caminho em direção à salvação, o caminho da salvação, na verdade, né? Então, apesar dessa demanda plural que nós temos, nós estamos apegados, vocês estão nesse sentido corretos, não estou criando um discurso excludente.
Pelo contrário, à medida em que nós conhecemos mais desse Cristo, né, quem é esse que afirma ser o caminho, né, entendemos que a sua declaração ela é inclusiva. Né? Ele é o caminho seguro para todos. Para todos. Todos que olham para ele e o confessam, né, como o seu salvador pessoal, têm a segurança diante do Pai. E aí a Soraya já trouxe, né? Já deu o spoiler, né? Há muitos caminhos? Há sim, né? Todos os caminhos levam a Deus? Levam sim. Não precisamos discordar disso. Todos os caminhos levam a Deus. A diferença, e aí vem a vírgula, né? O asterisco importante que tem que ser ressaltado, né? Todos comparecerão. Nem todos serão chamados para o reino eterno, né? Mas apenas aqueles que conhecem, confiam e confessam Jesus como o caminho. Então, em detrimento de todo o discurso político plural que nós temos, né, nós optamos em ficar com aquele que morreu e ressuscitou e é o próprio Deus, que é o nosso advogado, né, porque ele diz, eu sou o caminho. Quem vem ao Pai, né, tem que vir por mim, através de mim. Né? Então, esse primeiro ponto é para a gente dar um pontapé inicial para nosso estudo desse momento. Estão de parabéns. Então, seguindo aqui, em alguma... Pastor, me dê licença. À vontade. Pode falar. Eu tenho para mim, eu não sei se vou ser radical, vocês aí me julgam, que quem anda por muitos caminhos, no sentido espiritual da fé, quem anda por muitos caminhos sem saber o caminho certo, acaba se perdendo. Boa. Gosto do seu Antônio. Quem anda por muitos caminhos sem saber que caminho certo, né, se perde. Tem uma frase, seu Antônio, se eu não me engano, ela é citada no filme Alice no País das Maravilhas, né? Do livro, é tirado do livro, e aí tem uma pergunta filosófica lá, na verdade, quase uma pergunta existencial, em que a menina, a personagem Alice, ela pergunta ao gato, né, se aquele era o caminho certo, e aí o gato pergunta, mas para onde você quer ir? Eu não sei. Então pode seguir, que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? A pergunta, então, trazendo para cá, aplicando a pergunta aqui ao nosso texto, para onde você quer ir? Eu quero ir para o céu. Tá, então, será que qualquer caminho serve? Né? O texto bíblico lá em Provérbios vai dizer assim, há caminhos que para o ser humano parecem bons. Né? De início, são propostas muito boas, mas que ao final, né, como resultado último, se revelam como caminhos de morte. E nós temos visto ao longo da história que muitos caminhos que propõem uma justificação pelas obras, né, uma tentativa de salvação pela nossa própria justiça, eles vão se revelar como caminhos de morte, porque ou nos leva à alienação de Deus, por não cumprirmos sinceramente a sua lei, né? Ou num caminho de hipocrisia. São os dois caminhos que Jesus denuncia na prática dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos de sua época. Né? Quando levavam a sério a palavra, e aí nós temos o apóstolo Paulo, né? O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Né? Então você leva esse lado de reconhecer a sua pecaminosidade. E isso traz, consequentemente, um desespero. Aí você tende ou a dizer, não, Deus não existe, que é o caso que leva até mesmo ao ateísmo, né? Não existe, essa justiça não tem como ser praticada, ou você vai se tornar um hipócrita, como Jesus chama os próprios fariseus de sepulcros caiados. Né? Por quê? Porque eles criaram, então, um conjunto de regras que eles achavam importantes, que eles eram capazes de cumprir e falaram, olha, sigam isso e esse é o caminho da salvação. Então, cada um vai construindo o seu próprio caminho de salvação. Só que esses caminhos resultam, né, em desespero, em fracasso, porque o ser humano não pode se salvar sozinho. Então, de novo... Mas eu acho que ainda assim,
mais importante do que mostrar esse caminho é trilhar esse caminho junto da pessoa. É mostrar esse caminho, que esse caminho ele está vívido na nossa vida diariamente. Eu acredito muito nisso. Talvez eu esteja errado e aqui talvez seja o ponto de dúvida, pastor. O senhor possa me ajudar aqui. Porque eu acredito piamente de que nós devemos trilhar o caminho com essa pessoa, mostrando para ela que a gente está nesse caminho. E por que ele é importante? Porque ele é assim, assim, assado. Então a gente caminha junto com ela. Óbvio que a gente não... A salvação a gente não está apontando para ela, dizendo, olha, vamos lá que eu vou te ajudar a chegar naquilo lá. Não, isso aí é Jesus que faz. Mas, olha, esse é o caminho. Ele está aqui. Vamos trilhar ele. Me acompanha, né? Leituras bíblicas, culto, Santa Sé, etc. Então. É isso aí. Então, faz sentido, sim, caminhar junto. Não é que nós conhecemos e apontamos, siga essas regras, esse caminho, né? Mas a gente caminha junto. Leva em consideração a vida sob a cruz, né? O discipulado, ter é um caminho que a gente vai junto, né? Mas tendo Cristo como alvo. Aqui tem alguma outra reflexão, uma pergunta que ele traz. Em alguma viagem de automóvel com suas famílias, vocês já se sentiram inseguros quanto ao caminho que estavam seguindo? Qual é a sensação, especialmente quando esta situação ocorre à noite? Ou seja, se você está numa viagem, agora o Mailer falou, né, que a gente está no caminho. Nós somos alguém que conhece, que sabe quem é o caminho, né, que é Cristo, mas pegando essa ilustração aqui. Se você está numa viagem e não está se sentindo muito seguro acerca do caminho que está e num ambiente noturno, em que você não está enxergando direito, qual é a sensação que te bate? Medo. Já aconteceu com a gente, vindo de Vitória. Peguei o caminho errado e vim por ali que sai em 3 dias ali, saí ali. Aí quando eu saí em 3 dias, eu falei pra Soraya, agora eu tô na minha praia. Aí eu fiquei seguro de novo. Fiz em 40 minutos. Mas até então... não passava nada. Desespero. Porque tava de noite, pouca gasolina, como sempre, que o Humberto gosta disso. Aí foi difícil. E só pedindo a Deus para nos guiar. E foi mesmo, tudo escuro, achamos um posto de gasolina. Isso. E a gasolina não estava acabando. Porque ela ficava assim, vai abastecer. Eu falei, não, tem um posto ali na frente. Aí Deus provou para a gente, guiou a gente, mas deixando a minha consciência pesada, porque a Soraya mandou eu parar. E eu não quis. Ele falou assim, vou dar mais um sustinho nele. Ah, Beto, pois é. Não, eu sou parceiro contigo, eu já passei por esses sufocos também. A gente tem parente longe, vai visitar, passa por isso. Então é esse ponto, esse aspecto, né, da insegurança no meio do caminho que você não conhece bem, né? E quando você está familiarizado com o caminho, você tem, digamos, mais segurança nesse trânsito. Eu acho que assim faz muito sentido essa ilustração que o pastor Reinaldo traz, né, com relação à fé. Como que ela se aplica? Nós ouvimos, e faz todo sentido que o Mailer trouxe para nós, né? Nós ouvimos acerca do caminho, muitas vezes pelo culto, que a gente vai lá 1 vez, 2 vezes no mês, né? Mas não fazemos estudos em casa, né? Nós, diferente do que muitas vezes se aplica na Escritura, né? Aprendam com os cristãos de Bereia, pois eram nobres, né? Onde estava a nobreza desses cristãos de Bereia? Porque eles não se contentavam apenas com aquilo que era dito nos cultos, né? Nas reuniões, como diz o texto bíblico, eram reuniões do povo cristão. Mas eles, ao voltarem para suas casas, conferiam, estudavam tudo aquilo que era falado pelos apóstolos, né? Ou seja, isso que a gente está fazendo hoje, que nós temos feito ao longo desses meses, né, o ano já,
de podermos olhar mais atentamente para o texto bíblico, sempre às quintas-feiras, olhar parte a parte, conferir, dialogar, trazer nossa experiência. Isso faz com que essa fé, essa caminhada, esse testemunho esteja mais sedimentado. Né? Porque nós podemos falar não apenas do que você lembra de memória que o pastor disse, mas você pode, a gente tem feito isso, de olhar na nossa própria escritura, né, aonde está relatando as histórias. Né? Nós acabamos de fazer isso com a carta de Paulo aos Efésios. É um texto tão bonito que nós conhecemos, muito comum é lembrarmos de Efésios 2, 8 e 9. Né? Pela graça sois salvos, e assim continua. Mas nós vimos outras coisas que também estão ali, né? E que edificam a igreja, que falam também para o nosso tempo. Né? Então, conhecer mais de perto o mapa, o caminho, né? De conhecer esse cuidado de Deus conosco através da Escritura. E é na Escritura que nós vamos conhecer Deus, de fato, como ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, né? O Deus de amor, não o Deus de guerra, não o Deus de juízo, como muitas vezes era apontado no Antigo Testamento. Né? A respeito do assunto, então, analisem e comentem os seguintes textos, diz aqui para nós. Ah, sim, viu? Aqui, já primeiro texto, já, Provérbios 14, 12, como eu havia dito. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas ao final, né, mas o fim dele é caminho de morte. Aqui ele aponta outro texto. Quem pode ler, por favor, aí, Mailer? Provérbios 16, 25. Não sei se está fácil para ti. Consegues ler aí, Mailer? Será que o Mailer caiu? Não, não caiu não. O Mailer falou que foi no banheiro, pastor. Ah, sim. Tá. Desculpa, eu não tinha visto o chat. Pode ler, pastor? Pode, obrigado. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Isso. 16, 25, você tem aí? É esse. Ah, é esse. Tá, perdão. Que aqui tá com 14, 12 também. Fala a mesma coisa. Então, nós estávamos falando, a propostas religiosas do ser humano, já comentamos isso, né, que parecem boas, lógico, né, tem tantas propostas aí estávamos falando, né, de uma religião, de um Deus que não julga, de um Deus que não condena, de um Deus que dá oportunidade. Ontem estava conversando isso no estudo bíblico com um casal lá de Montes Claros. E há muitas propostas que afirmam isso, né, não... siga esse caminho, um caminho de luz, um caminho de evolução espiritual, né? E não fique se ocupando com esse Deus de juízo. Né? Não, acho que parece bonito a história, né? É cativante. Né? Ninguém gosta de um juiz assim. Todo mundo foge de ter um encontro com o juiz. Mas são propostas que ao final mostram perigosas e, né, danosas à própria vida. Né? Caminhos religiosos que falam, olha, venha conosco, ouça o que temos a falar, e você vai evoluir o seu espírito. E se você não der certo nessa existência, não tem problema, tem a próxima. Depois que morreu, aí não tem mais o que conversar. Né? Porque a Bíblia fala claramente, ao homem está fadado a viver uma única vez, e depois disso o juízo. Então, há uma contradição absurda com a Escritura Sagrada diante de outras propostas religiosas. E, vamos lá, eu não sou tão corajoso para apostar a minha eternidade, né, num convite desse e pagar para ver na eternidade estar longe de Deus, né, por caminhos que parecem mais fáceis. É a cilada, né, da gaiola, né, da arapuca, né, Beto? Bota lá a isca, quando o passarinho está lá dentro, fechou a tampa, que já era. Não tem mais como voltar. Depois que você morre, não tem como mais voltar. A Bíblia é clara, ao ser humano é dado viver uma única vez, depois disso o juízo. Se ele toma o caminho no tempo certo, ou seja, esse, o hoje, o agora, em Cristo Jesus, segurança para a eternidade com o Pai. Fora de Cristo, é essa surpresa triste, né? Essa surpresa terrível. Apostei no caminho errado, mas agora já não tem como voltar.
Então, por isso, esse texto aqui é tão importante para a nossa reflexão. Há caminhos que para o homem, né, parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Mateus aqui, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui para ajustar a tela. Mateus 7:13, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O que esse texto fala para vocês? Quem é que, de novo, aquela pergunta que eu sempre faço, né? Quem é que está falando aqui? É Jesus. Né? Para quem ele está falando isso? O capítulo 7 de Mateus é ainda parte final, já quase chegando ao final do Sermão do Monte. Então Jesus está falando para uma grande multidão, não só para os discípulos. Ele está dando uma grande pregação. Ou seja, ele está ensinando ao povo acerca das propostas, dos diversos caminhos religiosos, né? E grande é a porta, ou seja, é muito convidativo, é muito sedutor aquele que está na porta, dizendo: vem para cá, para esse caminho, né? Esquece juízo, vamos chegar num modo de salvação pessoal. Cada um de vocês tem a liberdade de escolher a sua própria justiça. Né? Aí ele está dizendo claramente, né? Largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Né? Isso fala muito acerca do grande dilema da igreja cristã, em que pregar o evangelho de Cristo, em que anunciar, como nós fazemos, né, da pregação da vida sob a cruz, de que no mundo enfrentamos aflições, né, de que ser cristão é uma caminhada de grande coragem, né, mas é uma coragem que não é algo que nós temos de nós mesmos, mas é uma coragem que nos é dada por Cristo. Né? Ele fala que está junto com todos aqueles que confiam nele. Então, estreita é a porta. A gente pode dizer assim, é tão estreita que só pode passar um. Não é um de cada vez. A salvação é individual. Eu não posso crer pela minha família. Eu posso ensinar a minha família a conhecer o evangelho que eu conheço. Né? Eu posso educar os meus filhos para que cresçam e andem por esse caminho, Cristo Jesus, que nos leva à salvação. Mas eu não posso crer por eles. Né? Cada um de nós é necessário que nós, particularmente, confessemos esse Cristo como nosso Salvador. Então, estreita é a porta? Sim, é bem estreita. É só por Cristo e é um de cada vez. Mas largo é o caminho que leva à perdição. Vamos ver mais um ponto aqui. Ó. Essas palavras do livro de Provérbios e do próprio Jesus são um alerta importante, considerando o pensamento religioso de nossos dias, segundo o qual cada pessoa é livre para escolher e até fazer o seu próprio caminho. Bem comum, por exemplo, em questões de religião, o ser humano não quer mais submeter-se a um caminho pronto. Ele quer fazer o seu próprio caminho. Vocês concordam com essa afirmação, esse comentário? Sim, pastor. E é o que mais existe em nossos dias, é pessoas querendo fazer seus próprios caminhos, ou caminho que alguém criou e eles estão seguindo. Novas filosofias religiosas, né, São Antônio? São muitas colocadas aí. Exato. Há também aqueles, e é um ponto importante, né? Aqueles que olham, nós falamos isso algumas semanas atrás, acerca dos desigrejados, foi num dos estudos de nuances da igreja, né? De terça-feira. Então falamos o tema dos desigrejados. Pessoas dizem, não, eu não preciso estar na comunhão da igreja, né? Eu vou viver a minha espiritualidade, a minha fé sozinho. Creio em Cristo, beleza, e eu não quero comunhão com ninguém, porque a igreja tem pessoas falhas, tem pessoas que erram, né? Então, também é um perigo,
Porque eu começo a construir a minha própria religiosidade, né? Calçado pela Escritura? Sim, mas também outras religiões se calçam na Escritura e falam grandes asneiras. Por exemplo, essa que a gente acabou de citar, né? Que afirmam, não, por que pensar num Deus de juízo, né? Você vai evoluir. A Bíblia fala disso, né? Mas é um engano. É um grande engano dizer que o ser humano vai viver outras vidas, né? Ter outras oportunidades. É um grande engano e mentira. Mas uma pergunta que ele nos traz: como responderíamos ao pensamento religioso de nossos dias, segundo o qual o importante é amar e seguir o exemplo de Jesus? Será que amar e seguir o exemplo de Jesus basta para uma religiosidade segura, uma espiritualidade segura? O que vocês dizem? Eu amo as pessoas que estão ao redor de mim, né? Eu olho a maneira como Jesus agiu e eu busco seguir o seu exemplo, né? Eu não faço discriminação de pessoas, eu acolho a necessidade de todas que estão ao meu redor, né? Eu não mando ninguém para casa de mãos abanando. Se alguém me encontra na rua, se necessário for, eu tiro a minha camisa para doar a outra pessoa, né? Eu amo, porque Jesus fazia assim e eu anoto direitinho tudo o que ele fazia e eu faço igual. Isso é suficiente? Beto, Soraya, o que vocês acham? Pastor, não sei dizer não, mas eu acho que não, porque a gente é muito falho. É complicado você falar que amar e seguir, porque a gente tem que pedir todo dia. Eu peço perdão a Deus porque a gente é falho no pensamento, por tudo, entendeu? Eu acho que é muito complicado. Ninguém vai conseguir ser que nem Jesus. Então, acho que não é assim, não. Muito bem pensado, Beto. É uma reflexão sincera. Às vezes a gente fica sem jeito, mas será que é assim mesmo? Né? Não, mas todo mundo fala que amar o próximo, e às vezes eu percebo que eu não amo tanto quanto eu deveria. Mas será que eu estou em débito? Né? Na verdade, isso aqui está um engano. À medida que você coloca que você quer seguir os passos de Cristo para ser igual a Cristo, né? De novo, eu estou rebaixando Cristo apenas um modelo a ser seguido. Alguém que está seguindo um script maior e diz assim, faz o que eu faço, né, e você está salvo. Na verdade, não é isso que Cristo fala. Porque ele sabe que nós não conseguimos fazer o que ele faz. Se conseguíssemos fazer o que ele faz, o que ele fez, né, não precisaríamos que ele se submetesse à morte de cruz, que ele derramasse o seu sangue, de que ele morresse. Então Jesus não é o nosso modelo a seguir. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, mas o nosso amor de modo nenhum é um amor semelhante, um amor equivalente ao dele. O nosso amor é sempre à sombra de Cristo. Eu amo porque Cristo me tem amado. Eu amo porque Cristo, né, me mostrou pela sua palavra o que é amar. Mas o meu amor pelas pessoas ao meu redor nunca é um amor equivalente, é um amor à sombra. Né? Ele está a partir da presença de Cristo. E Cristo não é um modelo que eu vou seguir, mas ele é o meu substituto de uma justiça que eu não consigo cumprir. Por isso ele é o meu Salvador. Né? Então a ideia de Jesus modelo está presente em outras religiões. Talvez eu podia citar um aqui que é o Espiritismo. Né? Que aprendendo com Jesus você vai alcançar o estado de perfeição como Jesus chegou diante do Pai. Mais ou menos um caminho mais raso seria apontar para esse lado. Né? E nós, na verdade, vemos Cristo não como modelo, mas como nosso Salvador. E o substituto, aquele que leva sobre sobre seu corpo as feridas do nosso pecado e que derrama sobre a nossa vida a justiça da sua ressurreição. Né?
Então é bem diferente. É importante isso aqui também a gente dar uma ressaltada. Eu tenho dificuldade quando alguém diz para mim essa frase, né? Porque se ela diz que o importante é amar e seguir o exemplo de Cristo, já o espírito de julgador já bate. Já bate, e toda vez que a pessoa chegar perto de mim e que ela fizer algo, eu já... então quer dizer que o importante é amar e seguir o exemplo de Jesus, então você está cuidando da vida do seu irmão. Então quer dizer que você está falando mal dele. Então é isso que... entendi. Então é por isso que eu particularmente não gosto da frase. Eu acho ela muito... já me faz pecar. Só de olhar para a frase eu já estou pecando. Pois é, mas é como o Beto falou, porque as pessoas acabam tentando justificar a si mesmas, né? Ou colocar a si mesmas num grau de equivalência de justiça, né? de valores aceitáveis ao Pai. E nós olhamos em Hebreus e é bem claro, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é essa que nos torna agradáveis a Deus? João 3,16 vai, né? João 3,14 a 22 vai nos trazer isso. Tá? A fé é a fé que confessa Jesus Cristo como o nosso Salvador pessoal. Quem rejeita, já estou dando já o final do estudo, mas quem rejeita Cristo está abrindo mão do caminho de aceitação pelo Pai. Né? Por isso essa frase que ela é tão gostosa assim das pessoas, que legal, que beleza, existe um script, né? Existe um roteiro de salvação, né? Que eu posso tentar trilhar, mas isso vai trazer desespero, como a gente falou anteriormente. Caminhos humanos, aproveitando que está aí, irmão, pode ler, por favor? Mailer. Mailer caiu de novo. Então, deixa eu ler. Precisamos, primeiramente, considerar que, com a desobediência dos primeiros seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, todos os caminhos para Deus se fecharam. E Deus decretou, porque você é pó e ao pó voltará. O que foi confirmado nas palavras do apóstolo Paulo, porque o salário do pecado é a morte. Estimados irmãos, particularmente, né, a gente tem sido sensibilizado pelo grande número de pessoas que têm partido rapidamente. Hoje, pela manhã, nós fizemos o sepultamento de um irmão nosso, o senhor Wagner, né, Wagner da Silva Moura, aqui de Campo Grande. Um grande homem em termos de conhecimento, em termos de discurso, de fala, de testemunho, né? Mas também ele morreu. E a morte presente a cada um de nós nos traz a essa verdade, né, Salvador? Apesar do conhecimento, apesar de tudo, não é esse conhecimento que nos salva, que nos traz segurança de aceitação por Deus, mas é essa fé simples, né? No sentido de que basta crer em Jesus e confessá-lo como seu Senhor? Sim. Creia em Jesus e confesse como seu Senhor. Nisso há paz e segurança, não apenas para aquele que morre, não apenas para aquele que descansa, como diz a Escritura, descansa das suas fadigas e sofrimentos, mas também para aqueles que estão agregados a esta pessoa, né? Para os seus familiares, no sentido de que eu sei aonde ele está porque eu conheço o caminho que ele tomou e eu sigo o mesmo caminho, né? Então é essa segurança de reencontro. Agora, se cada um começa a trilhar o seu próprio caminho, né, que segurança de nos encontrarmos lá na frente a gente pode ter? Né? Os caminhos aos seres humanos estão fechados, mas aí eles continuam insistindo em abrir novos caminhos. Né? Ao saber que alguém que repousa em Cristo na morte, né, ele está no caminho do Pai. O lugar que Cristo preparou, que ele afirma, né, é também para lá que eu quero ir. E ainda, portanto, assim como por um só homem, um só ser humano, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado não separa o ser humano do santo e justo, o ser humano do santo e justo Deus, nesta vida e para a eternidade. A exigência divina para recebê-lo novamente é: sejam santos, porque eu sou santo. É o que a gente estava falando. Ter Deus como exemplo não me leva a um ponto de enxergar que falta muito de mim, falta muito para mim. Né? Por isso Jesus Cristo não pode ser apenas o modelo, ele é o substituto. Aqui outros textos que vão afirmar esse mesmo ponto de vista. Né? Por mais que o ser humano se esforce, nunca chegará a Deus, pois todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. O Maier deixou claro. Por mais que eu tente fazer aquilo que é certo, ou amar como Jesus amou, né, chega um momento em que eu não amarei. Eu irei tropeçar, eu ficaria em alguma coisa em débito. E esse pequeno detalhe, né, Jesus deixa isso lá no seu sermão, em Mateus capítulo 25, em que ele fala do grande juízo daqueles que são condenados. Ele fala: toda vez que você deixou de fazer a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizeste. Né? Então, as ações, por mais zelosas que sejam, uma falha em qualquer ponto da lei de Deus é o suficiente para nos tirar desse caminho de salvação. Né? Portanto, não é possível ter Jesus apenas como modelo, né? Mas como nosso Salvador, o nosso substituto. Esse Gene Edward Veith, escritor aí do livro que a gente tem conhecido, falado dele em vários momentos, Espiritualidade da Cruz. Né? Ele descreve a tentativa do ser humano em chegar a Deus através, primeiramente, né, os modos como o ser humano tenta chegar a Deus. Um deles, através do moralismo, que procura tornar-se perfeito na conduta. Outro modo, da especulação, procura a perfeição através do conhecimento, né? Que é a ideia de você investigar Deus pelo estudo filosófico, dessa aproximação da mente. Né? Cadê? Maier voltou. E o outro que é do misticismo, que procura a perfeição em tornar-se como um Deus. Tá? Então, modos como o ser humano tenta chegar a Deus, tá? Que são caminhos, tentativas de fracasso, na verdade. Tá? Não podemos chegar a esse caminho, por quê? Porque não conseguimos aperfeiçoar a nossa conduta. A gente tropeça, a gente erra, e já diz o Maier, né? Ele está ali atento. O Maier no seu discurso colocou. E quem faz esse papel é o inimigo, é o adversário, é Satanás. Né? Não que você seja, Marley, mas assim, é exatamente esse papel do acusador, que te dá uma proposta sedutora. Esse caminho é muito mais fácil, né? Mas depois que nós já estamos selados, digamos, nesse caminho, nessa proposta de tentar ser igual ou construir o nosso caminho a Deus, ele vai nos apontar os furos, os buracos dentro desse caminho, né? Para nos acentuar o desespero e confirmar que nós não conseguimos aperfeiçoar a nossa conduta. Conseguimos ser um pouquinho melhores, mas nunca o suficiente aquilo que Deus exige. Né? Nós não podemos compreender Deus pela razão, é claro que não. Né? E a tentativa de fazer isso leva sempre a um Deus torto. Leva ao que a história já tem mostrado das construções religiosas, né, do panteão grego, por exemplo. Você tem que criar diversos deuses, cada um com virtudes e defeitos, porque é construído a partir de uma projeção do ser humano para a divindade. Nós somos imperfeitos, como é que a gente vai apreender o que é perfeito? Não tem como. Por isso, a maneira mais aproximada que nós temos é o relato da Escritura na história de Jesus. Se diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. É em Cristo, na maneira como Cristo lida com as pessoas, com cada um de nós, que nós entendemos ou nos aproximamos desse caráter de Deus. Que não é um Deus que está disposto, ou, né, que está aí para julgar,
mas ele fará isso. Não é o que alegra o coração dele, né? Mas ele fará isso por dever de ofício. É um Deus que acolhe, é um Deus que aproxima, é um Deus que quer enredar-nos em torno, né, desse laço chamado Cristo Jesus. O nó que não desata, né? Mas pela razão não conseguimos compreender Deus. E não podemos também tornar-nos um com Deus. Por nós mesmos não há como, né? Esta comunhão apenas é possível em caráter de fé por causa de Cristo Jesus. Ou seja, os caminhos estabelecidos pelo ser humano para chegar a Deus estão todos fechados, fora do caminho, né? Então, os modos como nós construímos essa aproximação, eles são, né, estão fadados ao fracasso. Pergunta: que outros caminhos vocês conseguem identificar e que são oferecidos e anunciados em nossos dias como caminhos para chegar a Deus? Alguém tem? Alguém lembra de algum? Só ela tá falando que não sabe, não. Eu vou junto com ela. Então, tá bom. A maioria desses estão colocados, agrupados dentro desses três relatos, né? Portanto, Jesus é o caminho, tá? Esse mesmo autor, ele vai trazer uma questão assim: a questão não é o nosso subir a Deus, mas é o descer de Deus até nós. Isso é um ponto crucial que só temos dentro da proposta, dentro do testemunho bíblico, né? Não somos nós quem nos dirigimos a Deus, mas Deus, sabendo que não podemos fazer isso, ele escolhe descer até nós, né? Essa foi a atitude de Deus após a queda do ser humano. Deus anuncia o Salvador, que seria descendente de mulher, alguém igual a todos os seres humanos, conforme a promessa de Gênesis, porém também verdadeiro Deus. E a gente entende isso mais à frente, né? A necessidade de Jesus ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. De certo modo, eu já venho trazendo isso aqui nessa conversa que estamos tendo, né? O caminho foi indicado imediatamente após a queda do ser humano, né? Lá em Gênesis 3,15, Deus anuncia, né, que haveria juízo, que haveria a morte como consequência, assim como ele havia falado, ou seja, a palavra de juízo vai ser cumprida, mas Deus estabelece um modo, né, para que esse juízo não seja o veredito final na vida da sua criação, né, na existência de sua criação. Ele dá a alternativa. Eu vou dar o modo, o caminho, né? É Cristo Jesus, nascido de mulher, que é Jesus, né? Descendente de mulher e ser humano e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Por quê? Fora de Deus não há quem possa cumprir o seu plano, a sua justiça, né? Na epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo descreve a concretização dessa promessa, né, dizendo lá no versículo 5 do capítulo 4: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei ou debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nessa fala, o apóstolo Paulo resume muito bem a necessidade de Jesus nascer como um judeu, ser circuncidado ao 8º dia, cumprir todos os votos, os ritos, as prescrições religiosas, né, que Deus havia estabelecido com o seu povo no Antigo Testamento. E assim, embora tem um texto muito interessante, quando Jesus vai ser batizado por João Batista, João diz assim: para lá, né? Eu é que deveria estar pedindo, me colocando diante de ti para ser batizado, e tu vens a mim? Né? E Jesus dá uma resposta muito interessante, quando ele fala: deixe, né, assim por enquanto, pois nos cumpre, né, nos cabe cumprir toda a vontade do Pai. Isso está lá em Mateus capítulo 3, cumprir toda a vontade do Pai. Por quê? Porque embora Cristo não tivesse pecado, como substituto e alguém que está sob a lei de Deus,
ele se coloca para o batismo. E aí vem aquela pergunta, se nem Cristo, sem pecado, né, absteve-se do batismo, quem de nós ousa afirmar, não preciso ser batizado? Né? Ou não vou batizar esse ou aquele? Não, todos nós, né, precisamos do batismo para cumprir essa vontade do Pai. Né? Sem o batismo ninguém entra, como Jesus fala, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então é um ponto bastante significativo para levarmos em conta. Então ele assume o papel de substituto, embora ele mesmo não precisasse cumprir a lei, né? Porque não estava em pecado. Mas ele cumpre como nosso substituto com um propósito: recebêssemos a partir dele a adoção de filhos. Então cabe aqui a pergunta do nosso catecismo menor: por que Jesus tinha que ser verdadeiro Deus? Né? E assim é respondida: o Redentor tinha que ser o verdadeiro Deus para que pudesse expiar, né, a ira de Deus e vencer o pecado, a morte e o diabo, o que é comprovado nas palavras do Salmo 49. A palavra expiar é conhecida por vocês? Vocês sabem dizer para mim o que significa? O que é expiar com X? Alguém lembra? Jesus expiou os nossos pecados. O que seria isso? A palavra expiar com X, então só para repartir com vocês, irmãos, a palavra expiar não é diferente do espiar com S, né? De ficar dando uma olhadinha de longe, né? Ele espiou por trás da porta. Não é com no mesmo sentido, né? Espiar é dar uma olhadinha com S. E com X significa o ato de substituição, a expiação, né? Muito comum na tradição do Antigo Testamento. Uma das cerimônias, né? O bode da expiação, o animal da expiação, né? Era aquele que recebia a culpa e a condenação do pecado, né? No lugar de outro. Esse animal no Antigo Testamento, ele era trazido, o sacerdote, eram dois animais, um era sacrificado, né? E o outro o animal da expiação. Esse animal recebia a condenação. Então os pecados, é como se os meus pecados fossem passados para esse animal, e esse animal ele era expulso para fora do acampamento, no meio do deserto, para que lá fosse esquecido, para que lá ele morresse, né? Apontando para Cristo Jesus como aquele que é o meu substituto, que leva sobre si as minhas culpas, o meu pecado. Né? E esse pecado agora diante do Pai, ele é esquecido. Né? Ele leva e eu já não sou mais condenado por causa disso. Então esse texto traz essa expressão aqui, expiar com X, dentro desse contexto. Tá? E aí o texto de Salmo 49, 7 e 8, que nos diz assim, na leitura da Almeida, diz assim: ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vai morrer, que ela vá viver para sempre. Né? Então, para dizer bem claro aí que nós não podemos pagar, e o que Cristo fez por nós, esse ato de expiação. Alguns textos aí de 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, quem pode ler para nós, por favor? Beto, Soraya. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Acharam? Acharam? Sim. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados
Isso. Olha que, né? De novo, a gente vai olhando pela Escritura e a Escritura revela, ela reafirma e afirma de novo e quase que se torna repetitiva para que a gente não tenha dúvida nenhuma. Quem é que nos garante a segurança de reconciliação com Deus? Quem é o caminho? Né? Só Jesus. E ele faz isso porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o mediador. Quem está no caminho abraça de um lado e abraça do outro. De um lado ele está agarrado com o Pai porque ele é Deus igual ao Pai, e do outro lado ele agarra no ser humano porque ele também é ser humano, né? E se torna um com a gente. E é ele quem faz que essa ponte possa ser então completada. Bota quem está de fora para dentro do reino dos céus. Né? Hebreus 9,15, vou pegar esse texto aqui então agora. Soraya, depois pega, por favor, 1 Pedro 2,24. Já vou ler aqui Hebreus 9,15. Diz assim, Hebreus 9,15. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas do pecado que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Tá? Então, para a gente entender esse aspecto aqui, deixa eu já voltar. Deixa eu ver aqui. Tá. Caiu. Aqui, né? Então, através da... Jesus cumpre a aliança quando a anterior ainda estava em vigor, com seu sangue. 1 Pedro 2,24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Olha que, né? Fechando aí, selando realmente o estudo que o pastor nos proporcionou. Está selando, está enrolando. Né? Por que Jesus é o caminho? A Bíblia está corroborando, afirmando as justificativas para que ele se declare. Não apenas uma questão pretensiosa, arrogante, de dizer eu sou o caminho. Não, mas ele está me dando razões, justificativas claras, né, pelo qual Jesus é o caminho, diferente de qualquer outro que se apresente. Né? 1 Pedro 2, agora 1 João 2, 1 e 2, eu vou ler aqui. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é certo, o que é correto. E ele nos defende diante do Pai. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, por que ele é o caminho? Porque ele pode ser, de fato, o nosso substituto. Perdoa os nossos pecados. Então, quando a gente falou atrás de olhar a lei, né, e os atos de justiça de Jesus e tê-lo, né, buscar acompanhar o que Jesus fez, repetir o que Jesus fez, é bom, é saudável, é nobre. Né? Mas não no sentido de substituí-lo, né? Mas de, como eu falei, né, um amor que está à sombra de Cristo, né? Não igualdade, não complementaridade, como está aqui o texto, né? Não complementar o que Cristo fez, não é se equivaler ao que Cristo fez, né? Mas à sombra dele. Eu amo porque ele me amou primeiro. E aqui João está dizendo bem claro isso. Né? E quando eu erro, por que eu posso ficar seguro que eu ainda estou no caminho? Porque quando eu erro, eu tenho em Cristo aquele que perdoa os meus pecados. Né? Aquele que me garante a salvação. E não apenas para mim, não é uma coisa egoísta, não é uma coisa isolada, mas é uma salvação que está disponível para todos. Portanto, eu tenho esse compromisso de também repartir com outras pessoas. Exatamente por isso, o cristianismo não é só amar e seguir o exemplo de Jesus, mas confiar naquele que venceu o diabo, o pecado, a morte em lugar de todos. Então, confiar. Essa é a palavra
chave, né? Eu confio. Aí cada um de nós daria um outro estudo. O que significa esse confiar em Cristo? Tá? É quando você não tem mais nada que você possa olhar para si mesmo como justiça e falar assim, eu tenho a justiça de Cristo em mim. E é isso, essa confiança, essa justiça de Cristo que, ainda que esse acusador, o inimigo, o diabo, né, se levante contra nós e fale assim, mas você não é perfeito. Sim, concordo. Né? Concordo, não sou perfeito, mas Cristo é. E ele se coloca como meu defensor diante de ti. Né? Por isso fostes derrotado. Né? Porque o meu Redentor vive, ressurreto e governa no céu, na terra, no mundo dos mortos. Né? E é ele quem está comigo. Né? Ou melhor, eu que estou com ele, estou agarrado com ele, não largo dele de jeito nenhum. Né? Conclusão, chegamos à parte final. Alguém gostaria de trazer, antes de nós falarmos da conclusão, algum ponto que chamou a atenção nesse estudo? Mailer, Antônio? Eu, sinceramente, achei todos os pontos muito bem válidos. Que bom, que bom. Meu amigo Mailer, meu irmãozinho. Eu não vou dizer que caiu esse negócio aí, tudo eu perdi metade do estudo, basicamente. Pode concordar comigo, eu não falei bobeira, não. Eu concordo tudo que o pastor Edson falou, gente. Esse é um homem sábio, um homem que não mentiria, entendeu? Ai, irmão. Vamos lá, então. Na introdução que foi feita, né, a pergunta, como dizer a alguém que não crê em Jesus que ele é o caminho, né? Aí está a parte prática, bem como o desafio constante da igreja. Não podemos convencer, vocês trouxeram isso como resposta, né? Não podemos convencer ninguém de que Jesus é o caminho. Mas também não podemos obrigar ninguém a reconhecê-lo. Contudo, podemos colocar-nos em igualdade de condição com todas as pessoas. Né? Todos nós somos pecadores. E então testemunhar que Deus nos revelou Jesus, né? Que Deus nos revelou Jesus, que disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Acho que o Antônio colocou isso lá no início. Né? Não importa o que é dito por outras pessoas. Né? Eu creio nisso e eu tenho. E agora sim, dentro desse contexto plural que nós vivemos, né? Se todos têm a liberdade de falar qualquer coisa, né? Se eles têm a liberdade de falar as asneiras contrárias à Escritura, nós temos, pelo compromisso bíblico, né, a liberdade e a responsabilidade até, né, de dar testemunho. Eu não sou advogado de Deus no sentido de ficar defendendo Deus para cima de todo mundo, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas eu sou testemunha. E como testemunha eu não posso me calar. Lembra a história bíblica lá em que os apóstolos Pedro e João foram presos, foram chicoteados pelas autoridades rabínicas da época e, né, constrangidos a calarem a boca. E aí eles não se calaram. Estavam no outro dia lá no templo pregando, quando nós estudamos o livro de Atos, né? Pregando, e aí chamaram de novo eles para o Sinédrio, para um interrogatório. Vocês não se calam. Mas como que a gente vai poder se calar? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos ao lado do Pai. Então, eles são testemunhas. E esse é o nosso compromisso. Eu não sou, digamos, advogado de Deus, mas eu sou testemunha. E como testemunha, eu não posso me calar. Cristo é o caminho. Ele afirma, o que nós dissemos lá no início. É Ele quem diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu não posso dar uma outra alternativa se esta alternativa não me foi autorizada por Cristo. Às vezes nós, como pastores, né, Mailer, recebemos perguntas capciosas, né? O que vai acontecer com aqueles que não receberam o evangelho a tempo? Né? Para quem não ouviu o evangelho, está lá no meio de uma mata, não tem Wi-Fi, não tem internet, não pode acessar, não pode ouvir o evangelho. Como é que Deus, será que Deus vai condená-lo? E uma criança que nasceu e os pais, né, por ignorância, não conheciam, e essa criança morreu. Será que Deus vai condenar essa criança? Eu falei, não sei.
Nós confiamos na misericórdia de Deus. Ponto, mas eu não posso afirmar, nós não podemos afirmar, e é uma pergunta que ela instiga a gente a responder, né? Deixa eu ver como é que Deus vai bolar isso. Isso é um problema sério, porque nós acabamos criando estradas alternativas ao que Deus deixou em mistério. Deus não falou, então ponto. Né? Mas o que ele falou, isso eu não posso negar. Que para toda alma que pecar, há redenção mediante Jesus Cristo. Né? Que para todo nascido da carne, há redenção mediante o santo batismo. Né? Então, se as pessoas não ouviram, aí Deus vai dialogar entre elas e ele mesmo. Mas se eu ouvir, aí eu não tenho mais do que me desculpar. Né? Então, eu conheço, vou falar, vou compartilhar. Jesus Cristo é o caminho de salvação, de segurança. E aí tem as outras complementações, né? Ele é a verdade, ele é a vida. E aí a gente pode tomar esses estudos em outras oportunidades também. Né? Deixa eu ver. É isso aí. Mais algum complemento? Sim? Não? Mahler, e no 173, então, a gente poderia cantar nesse momento? Bora! Bora cantar. Não, calma aí. Calma o teu coração ansioso. Como é que é? Calma o teu coração ansioso. Vou só tocando a introdução enquanto você coloca. Tá bom, tá bom. Você pode abrir sua câmera? A minha? Opa, cara. Firme nas promessas do meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me condenar, pelo verbo eterno em te trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Muito bem.
Fiquei até triste igual cantando essa música. Ele é muito bonito, é muito legal mesmo cantá-lo. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso momento de estudo bíblico. Queremos aqui trazer alguns motivos de oração. Nós lembramos, aí fomos informados que o nosso irmão Rafael está enlutado. Rafael da congregação de Campos Elíseos, né? Seu pai também faleceu, foi sepultado no dia de hoje. Também lembramos a família de Wagner Moura, daqui de Campo Grande, a senhora Zenair, o jovem William Wagner Barbosa, demais familiares desse irmão, e a congregação, de um modo geral, alunos, amigos, né, pessoas que sentaram-se junto com o nosso irmão Wagner, que estão enlutados, né? Da minha parte também coloco isso aí. É um sentimento confuso muitas vezes, né? Porque por um lado há a saudade de alguém que você gosta de conversar, de conviver, de aprender junto, né? E que você não tem mais essa pessoa, né? Também fica aqueles que, né, os filhos enlutados dos pais, né? Então você não tem mais essa pessoa para você trocar aquele conhecimento, aquela experiência de vida. Então, e nisso há saudade. Mas, por outro lado, também a alegria, porque aqui no mundo nós passamos por aflições, por sofrimentos, né, por doenças que nos tiram o prazer de caminhar aqui, e nós ansiamos, de fato, por termos esse encontro com o nosso Salvador Jesus. E nesse sentido, saber onde estão aqueles que agora descansam no Senhor, aqueles que fecham os seus olhos para esta vida, nós temos a certeza e sabemos que eles estão num lugar de paz, num lugar de alegria, num lugar onde não há dor, num lugar onde não há mais condenação, porque todos aqueles que agora descansam no Senhor, né, descansam de suas fadigas e certamente serão ressuscitados no dia derradeiro para a glória, o louvor, a felicidade daqueles que confiam em Cristo. E eu também quero estar lá, e todos nós queremos estar lá, né? Mas aguardarmos com prudência, com justiça, o nosso momento, o nosso chamado. Né? Então, há esse sentimento misto, para ser bem sincero a vocês. Isso é comum com os cristãos. Né? A gente sente a saudade, o choro, o pranto, e, como diz a palavra, ele pode até durar uma noite, né? Mas tem o seu tempo certo de cura, porque nós sabemos onde essas pessoas estão. Eles confiam, estão no caminho certo, o caminho seguro. Então, nós também entregamos nas mãos do Senhor o consolo para os corações enlutados. Né? Mais algum outro motivo, irmãos, algum outro pedido que gostaríamos de acrescentar? Acho que mesmo no meio de tanta tristeza, né, e talvez esse tenha sido parte do que eu conversei com o pessoal de Campos Elíseos no domingo, no culto, de que eu acho que é isso que nos diferencia do mundo, né, que mesmo sabendo do sofrimento, nós cremos um Deus que vem ao mundo, morre, sofre, ressuscita e nos dá a vida eterna. Então, o nosso choro ele fica aqui pela saudade, pela dor de não ter a pessoa mais do lado. Mas, com certeza, na ressurreição dentre os mortos, nós gozaremos de novo e teremos a felicidade de ter aquela pessoa e dar aquele abraço gostoso de saudade. E aí, pensando nisso, no meio a gente agradece a Deus. Então, eu incluo as nossas famílias, principalmente a minha querida e amada avó, que recebeu, graças a Deus, a sua primeira dose. E eu confesso que foi um momento angustiante. Quem viu o meu relato no Facebook por ali viu que eu não tenho dormido bem por causa disso. A minha avó é muito teimosa, não dá para dizer que não, ela é muito teimosa. Ela vai ver esse vídeo depois e a senhora é teimosa mesmo. E ela às vezes teimava com essa questão, né? E eu dormia sempre preocupado, né? Porque a gente sabe que uma pessoa com mais idade, ela está muito sensível. Se os mais novos estão sensíveis à doença, imagine quem é mais idoso, né? Então, orar e agradecer por ela, pela mãe e o pai do Beto também, pelos seus pais que
ganharam a vacina e louvar a Deus, Beto. Eu vou tomar essa liberdade de agradecer pela vida do Beto e pela vida da Karen, pela vida dessa família tão abençoada, para mim, principalmente, que sempre estão comigo quando eu preciso e sempre estendem a mão. Então eu louvo pela vida do Beto e da Karen, que ontem completaram mais um ano de vida. Isso aí, né? Amanhã também completa mais um ano de vida o meu sogro, o seu Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos é aqui na congregação, ele é o nosso tesoureiro aqui em Campo Grande, então amanhã ele completa mais um ano, faz 65 anos, né? Então nós damos graças ao nosso pai também pela vida dele. Me coloco junto contigo, Marler, né? Eu falei antes do estudo, meus pais, Célia e Lourdes, lá no Espírito Santo, também hoje foram vacinados, e a gente agradece ao Senhor que tem guardado a vida dos dois, né? Sabe da vontade desse encontro e também da preocupação diante dele, né? De muitas vezes, como minha mãe gosta de vir para cá nos visitar, está impedida já pelo 2º ano, né? Que ela não vem, e por razões justas, né? Colocamos também aí meu primo Adriano, que está com Covid também, e o seu sogro, que está entubado lá no Espírito Santo. Nós oramos por eles, né? Na recuperação também de sua saúde. Mais algum outro pedido, irmãos? Pastor, meu irmão enfermo está internado, George. Sim. Tá assim, tá estável, mas queria botar o nome dele na oração de novo. Sim. Aqui também de Campo Grande nós temos Dona Josefina, preciso também visitá-la. E assim, só compartilhar uma outra notícia com vocês aqui, eu acho que, né, para quem acompanhar o vídeo depois, em decorrência, por orientação médica, nós que estivemos aí em contato com o irmão Wagner, fomos orientados a guardar, fazermos os exames e tal, porque embora não confirmaram com eles Covid, né, mas deram lá como laudo suspeita. E isso, dentro desse contexto de suspeita, né, o protocolo é que todos que tiveram em contato fizessem o teste, né? Então nós fizemos também, junto com todos os membros da família, os resultados, né, até então não tenho nenhum sintoma de nada, mas estamos aguardando assim que sair o resultado para a gente então voltar às atividades de visitação, de estar mais próximo de outros, né? Eu tenho estado com a família, vou continuar com a família dele lá acompanhando, porque eu entendo assim, estou me sentindo seguro, mas por questões protocolares e para não ser um vetor ou um possível vetor, então a gente tem orientação para ficar resguardado. Então estou isolado aqui em casa, hoje não estive com o Myler desde terça-feira, né, que foi quando aconteceu, então não estive com o Myler, a gente tem feito nossos encontros apenas por transmissão, e também minha família está reservada lá na outra casa, e estou eu aqui, quem me conhece aqui, estou eu e a Melinda, né, estamos os dois aqui reservados. Então, para entender que a gente está cumprindo esse protocolo, pela saúde comum de todos, pela segurança de todos. Então, aqueles que, né, precisam da visita do pastor nesse momento, peço aí que tenham cautela, né, e compreendam. A gente vai fazer esses acompanhamentos virtualmente até que saia o resultado e possa dar carta branca para a gente poder retomar nossas atividades. Tá bom? Oramos. Myler, você se sente seguro para dirigir a oração ou eu posso fazê-lo? Como você preferir, meu irmão. Só que foram muitas informações. Você anotou elas todas? Eu tenho aqui. Eu não anotei. Mas eu oro. Você que... Estimado Deus, amado Deus e eterno Pai, graças te damos por Jesus, o caminho que nos leva de novo aos teus braços. Graças te damos por essa palavra reveladora que nos traz confiança e segurança quando, em meio a diversos caminhos que nos são propostos, podemos continuar firmes sabendo que Tu és o único caminho confiável, Jesus.
e que através da tua vida, tua morte, teu sacrifício e a tua ressurreição, temos verdadeira reconciliação e a segurança do perdão dos nossos pecados quando nós, em nossa imperfeição, não conseguimos ser justos, santos, perfeitos como tu és. Senhor Jesus, nós queremos aprender de ti, mas de modo algum para sermos igualados a ti. Antes, pelo contrário, a tua sombra, a sombra da tua justiça. Queremos estar presentes na vida de outras pessoas, a fim de assegurar-lhes o único caminho e a única segurança de salvação para as suas vidas. A certeza da reconciliação, de que estás conosco em dias bons, mas também em dias difíceis, quando a nossa justiça não nos é confiável, quando os caminhos e propostas do mundo se mostram falhos, se mostram, Senhor Deus, trôpegos. Tu és a segurança, tu és a rocha segura no qual pomos os nossos pés em direção à eternidade. Obrigado por esse caminho estar tão visível e claro aos nossos olhos. Não que sejamos diferentes de outras pessoas, excepcionais, mas que o teu Espírito Santo nos conceda sempre essa segurança de sermos tuas testemunhas e podermos, Senhor Deus, continuar sendo espelhos teus, apontando àqueles que estão no mundo o olhar para a tua glória, o olhar para a tua salvação. Obrigado, Pai querido, por cuidar de cada um de nós, também nos nossos momentos de choro, de dor e de fragilidade. Estamos enlutados, muitos de nós de maneira muito mais próxima e mais sensível, mas em meio ao luto, à dor e à saudade, nós nos alegramos, Senhor, em saber que estes a quem amamos conheceram a Ti como o caminho e estão seguros em Teus braços. Nós também, Senhor Deus, colocamos diante de Ti nossos pedidos e intercessões em favor de nossos entes queridos, amigos, familiares que estão enfermos. Lembramos, Senhor Deus, a vida do George, irmão da Soraya, a vida de Dona Josefina, aqui de Campo Grande, a vida do Adriano e de seu sogro, que estão entubados, e outros tantos pacientes, Pai querido, conhecidos nossos, e de pessoas que estão acompanhando esse estudo nesse momento em suas casas, para que possa, Senhor Deus, estender a sua mão de misericórdia, a sua mão de socorro e trazer o alívio necessário. Se este alívio, Senhor, seja o convívio ainda conosco, que se faça, por misericórdia, essa oportunidade de compartilharmos essa existência com nossos entes queridos. Se não for, que seja feita a tua vontade e o alívio do sofrimento seja trazido e que tua mão, Senhor Deus, possa também amparar o nosso coração. Fica, Senhor, com os nossos entes queridos, com os nossos amados, com aqueles por quem Cristo também deu a sua vida em todo momento. Se propício às nossas petições, restabeleça a saúde aos que estão enfraquecidos. Restabeleça também, Senhor, o vigor profissional, laboral daqueles que são profissionais de saúde, que estão em frente, Senhor, a essa enxurrada de sofrimento, de angústia. Pai querido, nós também queremos te agradecer pelas oportunidades que a tecnologia, obra de tua mão, produzida através do conhecimento que traz ao ser humano, está sendo disponibilizada. Agradecemos pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos que foram vacinados e em meio à proposta que essas vacinas trazem de imunidade, possa também, Senhor, aliviar a ansiedade emocional, psicológica que se assenta sobre aqueles que se enxergam como vulneráveis a essa pandemia. Pai querido, permita que, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tua igreja permaneça viva e aberta, disponível, em meio a tantas discussões que estão sendo colocadas hoje pelo STF, Senhor Deus, acerca da abertura ou fechamento das igrejas, que nós saibamos acima de tudo que a tua verdadeira igreja é composta não por templos, não por portas, mas por pessoas que vivem e que compartilham essa boa nova de esperança em meio a tanta animosidade, divergências e morte. Pai, por teu amado Filho Jesus Cristo, acolha
nossas petições, acolha nossos pedidos de ação de graça, bem como, Senhor, também as nossas angústias e ansiedades. Por Cristo, o teu Filho, o nosso Redentor, o único caminho que leva aos céus. Dele, com quem também aprendemos a clamar a ti, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.